Agora, eu fiz uma viagem... Engraçado que eu já fui à França muitas vezes. Uhum. Mas à medida que a gente vai ficando mais velho, como a nossa ótica sobre uma coisa muda, né? Antigamente eu passava pela França para tirar foto da Torre Eiffel e postar que tava, né? Toda a França. E no máximo os Louvre. invejosos que morram, né? Venci na vida. Mas as últimas vezes que eu fui com um olhar extremamente histórico, um olhar de aprender, de entender algumas coisas. E passei por alguns museus e catedrais que veneram Maria Madalena. Uhum. Maria Madalena, na França, é extremamente forte, né? Primeiro eu quero saber como é que uma mulher, já que 2000 anos atrás não era cultural uma mulher ganhar força tão grande, ganhar uma repercussão tão grande, como uma mulher chegou nesse nível? E segundo, por que a França, disparando na frente de outros países, venera Maria Madalena? Bom, devemos levar em consideração algumas coisas. Essa veneração de Maria Madalena, o grande auge vai ser no período das Cruzadas, século XII em diante. Aí nós temos então o período justamente do feudalismo, as Cruzadas, e você tinha que, de alguma maneira, sabe aquela história, ela é perigosa, mas ela é verdadeira, que o rei fala assim, dê-me uma guerra, eu preciso de uma guerra. Isso aconteceu várias vezes na história. Eu preciso de uma guerra. Vai morrer gente, mas eu preciso, porque essa guerra vai me dar argumento para conseguir um orçamento, para aumentar o meu reino, qualquer coisa. Precisavam de guerra. Então tinham que convencer aqueles homens a saírem dos feudos e irem brigar pelo senhor feudal, pela hierarquia eclesiástica e também monárquica. Então eles começaram a dar motivações. Entre essas motivações estava a busca pelo reino de Deus. Se você vai para lá, se você tiver pecado, só de você ser um cavaleiro templário, que você vai para Jerusalém para garantir o caminho dos cristãos para peregrinarem até lá, você vai ter perdão de todos os pecados seus, porque se você morrer em batalha, você vai direto para o paraíso. Você tem que oferecer também ganhos materiais. Olha, tem Jerusalém, tem muito ouro, e o que você conseguir vai ser seu. Você tem ganhos espirituais, você pode voltar com uma relíquia sagrada. Foi nessa época que a Europa começou a ser inundada com relíquias sagradas, e isso aqui tem uma relação direta com os ossos de Maria Madalena, que também foram achados ali, né? Só uma observação. Esse dia eu vi na Netflix, se eu não me engano, Netflix, sobre relíquias sagradas e tipo a coroa de espinhos de Jesus dentro de uma igreja. Gente, como é que pode acreditar 2000 anos se passar? Como é que uma coroa de espinho vai durar? Lutero, o próprio Martinho Lutero, agora eu pulei para o século XVI para falar de Lutero, né? Embora Frederico Sábio, príncipe da Prússia, que apoia Lutero, era um colecionador de relíquias sagradas, Lutero escreveu numa carta para ele... A Prússia é a atual Polônia, né? Não, a Prússia é a parte da Alemanha, Polônia, exatamente, Isso, aquele pedaço ali. Ele escreve assim, como a Europa está inundada de relíquias sagradas. E relíquia sagrada, só para o pessoal entender, é um dente que foi de um santo, é um osso que foi... E tem tudo. Tem igreja na Europa, por exemplo, que tem a pena da pomba do Espírito Santo. Tem outra igreja que tem gota do leite do seio de Maria, Maria, mãe de Jesus. Só um minuto. Nós não estamos desfazendo da sua fé, não. Por exemplo, você que acredita. A gente só está colocando que historicamente e arqueologicamente não é possível. Exatamente. Mas sem desfazer da fé. Não, claro. Não é possível, mas eu acredito. Tudo bem. Tá? A gente só está dizendo que é muito difícil acreditar arqueologicamente, historicamente, nisso. Exatamente. Até biblicamente. E hoje, muitos que até já que você falou isso, é interessante que muitas dessas relíquias também não têm a sanção papal. São a crendice popular mesmo. E até há teólogos católicos, como o falecido padre João Batista Libânio e outros mais que escreveram, que sempre criticaram essas buscas por relíquia. Então não é um discurso anticatólico da ala protestante, é um discurso histórico mesmo, que a Europa estava inundada disso. E havia o Lutero, eu ia citar o Lutero aquela hora, ele falou o seguinte, que havia tantos pedaços, ossos de santos na Europa, que só na Espanha você encontrava 18 dos 12 apóstolos. Então, quer dizer, tudo isso aí bom tem. Demais, bom e demais. a Maria, digo, Madalena, a Maria Madalena entra nesse bojo todo assim, porque você sabe, eu estou falando da época dos cavaleiros, da Idade Média. E uma das coisas que mais mexia com o lado varonil
masculino desses homens era a figura de uma donzela. Nós conseguimos ver várias histórias medievais daquele cavaleiro que vai e a donzela joga o lenço, né? E as histórias daquele camarada duelando com o outro lá pela donzela. Então, precisava-se de uma donzela. E quem seria essa donzela? Maria, mãe de Jesus, não podia fazer esse papel, porque era Maria, mãe de Jesus. A Virgem Maria. Seria até uma forma desrespeitosa com a Virgem Maria. Então vamos pegar uma outra Maria, a Maria Madalena, que já tinha a ideia de ser uma prostituta, uma mulher com volúpia, sensual, bonita, que nem até Jesus ficou atraído por ela. Que a Bíblia não diz isso, que ela era sensual ou exatamente. bonita, Aí né? vamos agora. E é interessante que a Igreja Católica resistiu a canonizar Maria Madalena durante todo esse tempo. Não canonizou Maria. Maria foi canonizada santa agora, há pouco tempo. Ela não foi canonizada, foi no século XX. Uau. Então, nessa história toda, começaram a ter várias lendas medievais, como, por exemplo, a busca do Santo Graal, o cálice sagrado, aquele copo que, segundo a lenda, tocou nos lábios do Senhor na noite em que ele foi traído. E nessa busca do Santo Graal, veio a ideia de que Maria teria pego o Graal e fugido de Israel, do território dos judeus, e ela foi para a Gália, que é a França, e ali ela se refugiou na Gália, tá certo? E que ela teve uma filha com Jesus, que fugiu com ela, e que os ossos dela estavam guardados lá. Uma versão falava que ela fugiu sem contar relacionamento com Jesus. Outra falava da filha. Lembra o Dan Brown, quando escreveu o Código da Vinci? Ele bebe nessas fontes. Então você tem lugares lá que estão guardados lá os ossos de Maria Madalena, etc, etc. E por que a Gália? Por que a França? Porque de todos os países da Europa, quem queria ser o centro da atenção na época era a França. A França era tão briguenta do ponto de vista político que a França foi o único país que teve um segundo Papa, em Avignon. Teve uma época na história do catolicismo e o Papa era a figura máxima da Europa na Idade Média, não é isso? Ele estava acima de muitos reis. Você tinha um Papa em Roma e tinha um Papa em Avignon. E às vezes os papas brigavam. Houve uma situação de um rei que ele foi falar mal do Papa de Avignon e o Papa falou, só te perdoo se você vier de joelhos na neve. E ele foi peregrinando de joelho até o palácio do Papa em Avignon. Então, a França realmente teve muito poder. Não é gratuitamente que Napoleão Bonaparte surge na França querendo unificar a Europa a partir da França. E ele desafia até o próprio Papa. Então, a Revolução Francesa, então a França realmente ela era, na Europa da época, aquela que dava as cartas. Em alguns momentos, mais do que Roma.